dia, amigos. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou sim o mesmo que corria pelos corredores e quebrava vidraças. Mas para mim é um prazer estar aqui. Faz algum tempo que eu não venho. Eu vim ontem à noite. Foi um sentimento estranho, né, depois de tanto tempo não estar aqui, de domingo especialmente. Mas é bom. Espero que seja bom para vocês também. Por que faz algum tempo que eu não estou aqui? Porque eu cresci aqui. Eu gostaria de expressar também o quão humano e falho eu sou, pelo menos agora. Eu não sei se você provavelmente, porque já veio aqui algumas vezes, já ouviu falar de certas coisas várias vezes. Por exemplo, eu duvido que você não tenha ouvido falar sobre a importância da oração várias vezes, de pessoas diferentes, de formas diferentes, com princípios diferentes. Eu fiz uma conta básica e rápida para ser didático. Se eu fiz essa conta ano passado, considerando que eu tinha 22 anos e que eu tinha algum tipo de inteligência objetiva a partir dos 8, e se eu ouvisse falar sobre oração é legal, oração é importante, ore, uma vez por mês, eu teria ouvido falar sobre oração cerca de 192 vezes, dos meus 8 aos meus 22 anos. Um número bastante razoável, um número considerável, certo? Só que eu apenas entendi o quanto eu deveria orar, quão importante era isso, quando eu tinha 22 anos, na 93ª vez, quando eu estava numa igreja Vila Mariana, ali perto, quando o Heber Campos Júnior, do Mackenzie, estava pregando, ele falou, não, é importante orar, persevere em oração, isso. E só na 93ª vez, eu finalmente entendi o porquê era importante e o quanto eu deveria orar. E desde então, isso já faz o quê? 1 ano e meio, alguma coisa assim, eu tenho sistematicamente separado um tempo, varia, mas normalmente é das 7 às 7h30, que eu tenho um pouco mais livre, para orar. Eu querendo orar ou não, eu gostando de orar ou não, eu tendo pedidos ou não, ou alguma coisa específica ou não. A hora do almoço eu passei a desconsiderar, né? Porque de praxe é quase rotina. Uma frase que eu ouvi recentemente é muito interessante e tem mudado um pouco a minha perspectiva. As coisas pelas quais você ora são aquelas que você confia em Deus para tratar. Aquelas que você não ora são aquelas que você confia em si mesmo para resolver. Então, não orar sobre certas coisas é, de certo modo, egoísmo. Se eu creio que a oração funciona, se eu creio que ela é o modo pelo qual Deus escolhe agir, se eu creio que Deus age por meio dela de forma poderosa, então é egoísmo da minha parte não orar. Porque eu confio de alguma maneira em mim mesmo para resolver determinadas coisas. O que me chamou a atenção é que se eu não orasse fervorosamente, ou sistematicamente, continuamente, antes de pregar ou trazer qualquer tipo de mensagem, eu confiaria em mim mesmo para que eu, de alguma forma, com toda a minha capacidade de falar, fosse capaz de tocar corações. Um pai que não ora pelos seus filhos, de alguma forma, ele também confia em si mesmo e educá-los. Um cristão que não ora pela sua igreja, de alguma forma, ele entende que não. Senhor, pode deixar eu aqui que eu resolvo. Cura daquela igreja que está com um problema lá. A gente aqui se entende. Um amigo que não ora pelo seu outro amigo, de alguma forma, também não se importa pela salvação ou santificação dele. Então, se orar é tão importante, se orar de alguma forma demonstra uma perspectiva do meu coração e da minha autossuficiência, a pergunta é como? Como que eu devo orar? De que forma eu devo, de alguma forma, mostrar para Deus que Ele é Deus, que eu sou eu, e que eu dependo dEle, que eu preciso me aproximar dEle. Por isso, hoje, de maneira bem breve, eu pretendo explorar, de alguma forma, alguns princípios claros de como eu e você deveríamos, ou devemos, nos aproximar de Deus, de forma humilde que reconhece os papéis dos que estão envolvidos ali. Mas antes, ore comigo. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela oportunidade de estar de volta em casa, Pai. Abençoa esse tempo, nos ajuda a compreender as suas santas escrituras, Pai. Me ajuda, Senhor. O Senhor sabe quanto eu preciso e dependo de Ti. Abençoe todos aqui e leve em segurança também depois. Em nome de Jesus, amém. Abra comigo, por favor, em Neemias, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Neemias, Antigo Testamento, depois de Esdras. Não, isso, depois de Esdras e antes de Esther. Livro de Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o 2:5. É um pouco comprido, eu vou parando e
se eu lembrar de explicar também. Livro de Neemias, versículo 1 até o 2:5. O título é a história de Neemias. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis desse teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá, eu os reunirei e trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande amor, poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Último versículo 2:1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Algumas questões introdutórias. Neemias era judeu, obviamente. Ele morava na cidade de Suzã, trabalhava para um rei que chamava Artaxerxes, para motivos didáticos e visualização. É o mesmo do 300, o Rodrigo Santoro. Então ele está na corte do Rodrigo Santoro, ele trabalha lá. Se você vai lembrar da história, Israel finalmente foi punido. Depois de muita desobediência, depois de muito aviso de profetas, o povo de Israel é levado cativo. Nessa parte da história de Israel, o povo já pode voltar para Jerusalém, mas alguns ficam, em especial Neemias, porque ele tem um trabalho bastante razoável na corte do rei. E aí, de alguma maneira, um primo dele, um parente dele, chega para Neemias e fala: as portas foram destruídas, os muros pegaram fogo, está tudo destruído. De alguma forma, Neemias era importante. Você também sabe que o cara copeiro do rei era o cara que provava da comida. Então, ele tinha alguma confiança. Ele desfrutava de algum tipo de relacionamento com o rei, o Artaxerxes ou Rodrigo. O cuidado que Neemias tem ali é registrar os esforços dele para com o povo dele e de Deus para com ele, para cuidar do próprio povo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a perseverança de Neemias. Tem um negócio muito interessante em histórias bíblicas, em especial no Antigo Testamento. A mágica, ou o detalhe, o princípio, está justamente nos detalhes. Porque eu não sou judeu, e talvez a maioria de nós não, a gente não se atenta ao fato que tem duas medições de tempo ali. Um mês que se chama Quisleu e o outro Nissan. O mês de Quisleu, ele equivale mais ou menos a novembro, dezembro, certo? Ali, fim de ano, novembro, dezembro, Neemias recebe a notícia que os muros tinham sido destruídos e as portas também. E aí, em Nissan, que corresponde a março e abril, ele, ao servir o rei, ele tem a oportunidade de falar da desgraça do povo dele. Se você for tão bom de matemática quanto eu, você vai perceber que são 4 meses. Entre ele receber a notícia que o povo estava em desgraça e ele ter a oportunidade de falar com o rei, que vai ser o desenrolar do capítulo 2, são 4 meses. Neemias, ele persevera em oração por 4 meses, 120 dias. Depois de 120 dias, ele tem a oportunidade de falar
sobre a situação do povo dele. A primeira coisa que Neemias tem a ensinar a mim e a você é perseverança. De pedir por alguma coisa, de clamar por alguma coisa, de lembrar sistematicamente por alguma coisa. Quando foi a última vez que eu e você nos comprometemos a orar por alguma coisa e durou um culto, final de culto, segunda-feira e terça, porque quarta é corrida? Eu sei que a gente tem uma rotina muito corrida, muita coisa para fazer, escola, trabalho, faculdade, filhos, não é o meu caso, mas eu entendo isso. Mas, de alguma forma, a primeira coisa que Neemias tem a nos ensinar é perseverar. Tudo bem, pedir pelos outros é difícil. Nosso coração é ruim, egoísta, ok. Com o tempo, eu e você temos lembrado de coisas que eu e você nos preocupamos ou nos afligem e temos colocado diante de Deus. A perseverança ela é interessante porque ela ensina a mim e a você uma coisa muito simples. A gente vai chegar nisso em algum lugar. Deus é Deus, eu sou eu não sou Deus. Quando eu peço para Deus de alguma forma sistemática, eu lembro que eu preciso dele, que eu preciso ir até ele, que só ele pode me dar aquilo que eu estou pedindo. De alguma forma, eu, criatura rebelde e egoísta, me coloco de joelhos e falo, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Talvez você seja resistente ao Antigo Testamento. Então vamos ao Novo. Colossenses 4:2. Você pode abrir... não vai projetar. Paulo, na carta, ele diz, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A ideia aqui é fiquem firmes, perseverem e não se cansem. Dediquem-se à oração. Ou Lucas 18:1, o próprio Jesus Cristo, o Cristo, depois de contar uma parábola, ele diz, ou Lucas nos diz, então Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou Romanos 12:2, se você ainda tiver alguma dúvida. Romanos 12:12, perdão. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. A primeira coisa, o primeiro princípio, que você quiser de Neemias é, lembre-se de pedir, pedir, pedir. Por quê? Porque isso nos lembra que Deus é Deus, eu sou eu e eu não sou Deus. Eu preciso dele. Tem coisas que eu não vou resolver, mesmo que eu tente, ainda assim eu sou dependente dele. Talvez você já tenha ouvido falar de um cara que chama Moody. Ele contou uma história certa vez. Em uma escola dominical, um garoto com um semblante sério perguntou à professora, por que há tantas orações sem resposta? Eu não consigo entender. A Bíblia diz que se nós pedirmos, nós receberemos. Se buscarmos, encontraremos. Se batermos, a porta vai se abrir. Mas isso parece que não funcionou para mim, pois eu tenho batido bem forte e nada se abriu. A professora então respondeu para ele, você nunca sentou no sofá da sua sala para descansar depois de um dia corrido e ouviu alguém batendo na sua porta? Apreensivo, você correu para atender a batida. Você nem olhou antes para ver quem era. Você vai lá, abre a porta e não vê nada senão a escuridão. Mas ouve passos fortes de uma corrida de alguém que bateu a porta, mas não queria entrar. É assim conosco também. Nós pedimos as bênçãos, mas não queremos realmente. Nós batemos, mas não pretendemos entrar. Nós tememos que Jesus não nos ouvirá. Tememos que ele não cumprirá suas promessas. Tememos que ele não nos aceitará. E assim batemos e batemos. Mas não esperamos que a porta se abra e nós vamos embora. Talvez Deus tenha mais a nos ensinar com a perseverança do que com as coisas que eu e você pedimos. Porque Deus diz não. Fato, talvez não seja moda repetir isso, mas Deus diz não. Mas a perseverança talvez tenha a me ensinar algo tão difícil quanto a humildade. De me colocar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Outra coisa interessante na oração de Neemias, no versículo 5 e 6, e aí mais especificamente a oração em si, é que ele reconhece a grandeza natural de Deus. Perceba que ele não começa a oração dele com um discurso eloquente da situação de Israel. Ele não começa com Deus, não dá. As portas caíram, os muros foram destruídos, a cidade está entregue. Você lembra de uma cidade, não chega a ser medieval, mas na estrutura medieval. Precisa de muro, precisa de porta. Você controla quem entra, quem sai, defesa e ataque por causa disso. Uma cidade antiga, no tempo de Israel, sem muro e sem porta, é uma cidade, um convite a invasores. Ele não começa a oração dele com o Senhor ajuda a gente, Israel está destruída. Não. Ele não começa discutindo a importância da nação. O Senhor prometeu que nos abençoar. Senhor, cadê a sua bênção? Também não.
Ele também não começa com, Senhor, o Senhor precisa me ouvir, porque eu estou preocupado, o pessoal lá está sofrendo. Não. Ele começa com o exercício de reconhecer a grandeza natural de Deus. Versículo 5. Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam. Neemias sabia e reconhecia que aquele era o Deus de Israel, que tinha aberto o mar vermelho, trazido o maná, parado a terra, derrubado muralhas e vencido gigantes. Ele reconhece a santidade e soberania. Ele se coloca diante de Deus e fala, Deus grande e temível, misericordioso com os que te amam e te obedecem, fiel à aliança. Em tempos de paizão e paizinho, talvez os mais experientes tenham razão em reclamar da falta de reverência da minha geração. Falamos com Deus com quem diz para alguém do outro lado da rua. Eu não estou advogando em favor do Santíssimo Eterno Pai, assentado no seu trono de glória. Ouve este teu servo que aqui clama de joelhos. Não. Mas uma consciência objetiva de quem reconhece com quem a gente está se dirigindo. Eu não sei se você já encontrou algum dia alguém que você admira. Quando eu tinha uns 15 anos, e você vai entender porque eu estou ressaltando o fato que eu tinha 15 anos, eu estava, ponto 1, na Hot Zone, que é um lugar de jogos eletrônicos num shopping. Estava lá com os amigos, por sinal, todos tinham afinidade, também eu vou chegar no ponto. E a gente saiu depois de ter torrado muito dinheiro, alguma coisa muito inútil. E aí lá ao longe, lá no Shopping Morumbi, eu lembro até hoje, lá ao longe eu vi uma figura que eu reconheci. Aí, antes de reconhecer, o cara me cutucou. Aquele ali não é o Sérgio? Você não sabe quem é Sérgio. Sérgio é o goleiro reserva do Palmeiras, ou foi goleiro reserva do Palmeiras por uns 15 anos. Aí, o quê? O Sérgio? Sérgio? Aí, mano, faz alguma coisa. Aí, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Não, faz você que você é cara de pau. O quê? Aí eu fiz assim, Sérgio! Sérgio! Aí ele tem quase 5 metros de altura, ele virou assim, Sérgio do Palmeiras? Ele, a gente pode tirar uma foto? Aí, ele estava onde o Wallace está, lá atrás. Ele, não, pode. Eu tinha 15 anos, mas eu parecia uma criança de 6. Aí correndo, mas 2 amigos, obviamente, 15 anos, saímos correndo, chegamos até ele. Você é melhor que o Marcos, você é o melhor goleiro do mundo. Mentira, mas assim... Não, ele era bom, mas assim, não era o melhor goleiro do mundo. A gente pode tirar você é muito bom. Nossa, cara, o Paulistão de 96. Cara, a gente pode tirar uma foto com você, por favor? Eu, Daniel Manzano, frio e calculista, alguns dizem que nem coração eu tenho às vezes, eu estava absolutamente entregue ao reconhecimento de alguém que eu admirava. A gente tirou foto, obviamente, ele foi super simpático com a gente boa por sinal. Meu celular era tão ruim que não dava para reconhecer se era o Sérgio ou o cara da CIA. Mas eu guardei aquela foto, eu acho que eu tenho no computador essa foto ainda. Eu encontrei com um ser humano, reserva, pecador, rebelde, imoral e reserva. E assim, eu fiquei absolutamente, totalmente consternado com o fato que eu encontrei um cara que eu admirava. Por mais simples que possa soar, quem é Sérgio? Quem é Deus? Quanta reverência eu não deveria ter ao falar com Deus, que eu com certeza tive ao ver o Sérgio. Cara, goleiro, reserva. E quando eu falo com Deus, oi, Senhor, obrigado pelo alimento, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que Neemias faz na sua oração é reconhecer a grandeza natural de Deus, que reconhece com quem ele está falando e quem está falando. Uma criatura rebelde, pecadora, que muitas vezes vira as costas para o próprio Deus. Mas vamos comparar. Jesus, não muito tempo depois, ele, de alguma forma bem clara e bem específica, ele reforça esse ensinamento. No próximo slide, a gente vai ver que na oração do Pai Nosso, ele começa de alguma forma, da mesma forma. Neemias começa, não disse Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam. E Jesus, ao ensinar os discípulos que perguntam, Senhor, nos ensinará? Ele fala, sim, te ensinará. Ele diz, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar,
ele começa exatamente da mesma forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele não começa nem pedindo, nem agradecendo, ele começa Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso que te amam e obedecem os teus mandamentos. Eu nunca vou ser um grande teólogo, mas eu posso ser prático. Então agora eu queria convidar você em 2 minutos, no máximo, ore. Sim, silenciosamente, no seu lugar, diga, Deus, obrigado porque o Senhor é grande. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado por quem Tu és. 2 minutos. Deus, a gente aproveita ainda aqui brevemente, Senhor, a reconhecer que o Senhor é Deus, que eu sou eu, que eu não sou Deus, Pai, que o Senhor é soberano, onisciente, onipotente, onipresente, Pai. Deus que criou, Deus que renova, restaura e redime. Agradecemos sempre pela oportunidade do relacionamento contigo, Senhor. Renova a cada dia, Senhor, essa perspectiva de humildade, de quem o Senhor é e o quanto nós devemos ser humildes diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. O segundo princípio que Neemias nos ensina, já no meio da sua oração, ele reconhece a própria natureza, limitação ou pecados. Versículo 6. Isso. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Independente de qualquer destruição que o parente dele, Hanani, tenha se referido, Neemias vê aquilo como consequência das falhas de Israel, consequência da desobediência sistemática, quase histórica do povo no Antigo Testamento. Ele, de novo, não clama por um pedido, ele não agradece por nada. A segunda coisa que ele faz na sua oração é reconhecer a própria natureza. Ele não fica, Senhor, porque permite que o teu servo sofra, porque teu povo escolhido está entregue, Senhor, por quê? Não. Ele, Senhor, nós falhamos contra o Senhor. Nós obedecemos o Senhor e o Senhor nos castigou de forma justa. Ele não se levanta, ele não cerra os punhos contra o céu e clama injustiça. Não. Ele diz, Senhor, nós merecemos. Nós merecemos que nós somos rebeldes, nós merecemos que nós desobedecemos. Senhor, tem misericórdia de nós. Mesmo de longe, mesmo não tendo cometido os mesmos pecados que Israel histórico, mesmo não tendo adorado outros deuses, Neemias, de alguma forma, ele se une ao povo. Ele diz, Senhor, perdoa o nosso pecado, porque nós obedecemos ao Senhor. Ele sente parte da comunidade, sente responsável por aqueles que eram seus. Ao contrário de Adão, que diante da própria desobediência e uma bronca não, uma senhora bronca, diz, a mulher que tu me deste, Senhor. Ele não, Senhor, perdoa porque nós falhamos com o Senhor, perdoa porque nós obedecemos o Senhor. Tem misericórdia de nós. Segundo o princípio de Neemias, ele reconhece o quão ruim ele é. De novo, Jesus reforça esse ensinamento. A necessidade minha e sua de reconhecer o quão rebeldes eu e você somos. Abra comigo um trecho bastante breve das Escrituras em Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 18, os versos 10 a 14. Lucas 18, os versos 10 a 14. Jesus vai contar uma parábola, ele está na companhia quase constante dos seus discípulos e fariseus, e ele conta um pouco do meu e seu coração, ao justamente nos aproximarmos do próprio Deus.
2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, ou cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano, ou cobrador de impostos, ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no próprio peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus já dizendo: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado ou perdoado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Romanos, não há nenhum justo, não há nenhum homem sequer que busque a Deus. Talvez não enche a igreja, talvez não seja muito moda, mas a verdade é que eu e você somos ruins por natureza. Eu sei que também não é de você é especial, Jesus te ama. Não, nós somos ruins. Se comparar o que é ruim é fácil. Se comparar a Neemias de Jesus é um pouco mais difícil. Ele não fala: Senhor, ainda bem que eu não sou do povo que desobedeceu o Senhor. Lá no Antigo Testamento inteiro, o Senhor castigou, mas agora ajuda a gente. Não, ele fala: Senhor, perdoa que nós desobedecemos ao Senhor. Perdoa porque nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Neemias, ele reconhece a própria natureza. Reconhece que, de alguma forma, ele também era pecador. Ainda que ele não tivesse idolatrado, ele também tinha culpa no cartório. Não sei se você já ouviu falar de um cara que chama Sproul. É um pastor lá nos Estados Unidos, bem interessante, bem denso. E perguntaram para ele, certa vez, e ele respondeu de 2 formas diferentes. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Na primeira vez ele respondeu: bem, isso só aconteceu uma vez. E ele, essa pessoa boa, se ofereceu como voluntário. A segunda vez que perguntaram isso para ele: por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Ele respondeu de forma bem fria: ainda não encontrei nenhuma pessoa boa. Nós somos ruins. Nós somos pecadores, nós somos rebeldes. No lugar de Adão faríamos o mesmo. A minha geração, ela cresceu de forma diferente. Porque eu ouvi um cara falando isso uma vez, é muito interessante. Quando meu pai era criança, a minha avó, que falava para ele: olha, o jantar vai estar pronto às 6h30, vai ter carne com lentilhas, tá bom? Chegue nesse horário. Quando eu comecei a vir ao mundo e crescer, a pergunta era: que hora você chega, que você quer para o jantar? A minha geração é uma geração bastante egoísta, bastante venham a mim, a todos. Minha vontade precisa ser feita. E é menos ainda na moda essa mensagem que Neemias e Jesus nos traz. Nós somos rebeldes, nós somos os ruins da história, nós somos os pecadores, nós que precisamos de misericórdia, e nós que precisamos do perdão. A verdade é que nós somos criaturas rebeldes, que viram as costas para Deus de forma recorrente e sistemática. Neemias, ele não faz: Senhor, olha aquele irmão que está fazendo isso, obrigado porque eu não namoro em jogo desigual, obrigado porque eu não minto tanto quanto ele, obrigado porque eu não fofoco tanto quanto ela. Não, ele faz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque nós temos pecado contra o Senhor, porque nós obedecemos a tua aliança, e nós precisamos da tua misericórdia. A segunda coisa que Neemias faz é reconhecer a própria natureza. Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso do Senhor. Então, de novo, de forma breve, bem breve mesmo. Reconheça diante de Deus o quanto eu e você somos rebeldes. E quanto eu e você precisamos de misericórdia. Ore comigo. 2 minutos.
Deus, a gente mais uma vez clama para que o Senhor renove e restaure, Senhor, a perspectiva correta de quem nós somos, de quem Tu és, Pai. Pedimos perdão pelo que temos feito, pedimos Tua misericórdia e clamamos por ela, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia a lutar, Senhor, contra aquilo que Te desagrada, desobedece e é rebelde contra Ti, Senhor. Nos ajuda, continua a nos guiar em sabedoria aqui. Em nome de Jesus. Amém. Só uma curiosidade, se você quiser ouvir falar mais coisas do Sproul, tem um aplicativo, chama Sermons Audio, você pode baixar, e lá você põe o nome do pregador e vem certinho o sermão inteiro dele. Se você ouvir em inglês, melhor ainda, você consegue ouvir direto dele. Inclusive, se estiver gravando, eu vou tentar mandar o meu para lá. A última coisa que Neemias ensina na sua oração é que ele reconhece que há algo a ser feito. Ali no final, já no verso 11, Neemias 1:11, ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Ele termina com: faze com que esse teu servo seja bem-sucedido. No final da oração, ele já tinha um plano. Ele começa reconhecendo a grandeza natural de Deus. Ele continua reconhecendo a própria natureza. E por último, já lá no final da oração, ele diz: Senhor, faze com que este teu servo seja bem-sucedido. Ele já tinha um plano e estava disposto a ir até o fim. No verso 2 do capítulo 2, o Rodrigo Santoro pergunta: por que o teu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Uns 2 ou 3 versículos para frente, ele já responde: eu preciso de madeira, transporte e segurança. 4 meses depois de pedir, clamar, ele finalmente tem a oportunidade de colocar diante do rei o pedido dele, por meio de Deus, que derrama sua bênção sobre ele. E quando o rei dá a oportunidade, ele não divaga, ele não enrola, ele simplesmente diz: rei, eu preciso de madeira para construir as portas, transporte para levar tudo isso, e segurança, porque eles vão tentar atacar a gente. Ele tinha um plano. Ele não fica com as mãos abanando: Senhor, manda que eu preciso. De alguma forma, ele já, linguagem bastante figurada, ele cava cisternas para que Deus derrame suas bênçãos. Porque se Deus mandasse... Não. O rei pergunta para Neemias: o que você precisa? Ele, preciso de... Se naquele tempo o rei mandava matar, porque o cara aparecia na presença dele sem motivo ou razão, ou falasse sem motivo ou razão, quanto mais um cara que quisesse nada com nada. Quando Deus finalmente, ou no tempo dele, decide abençoar Neemias com o que ele precisava, ele estava pronto para receber aquela bênção. De novo, comparando com... Eu pulei, né? Comparando com o discurso de Jesus. Pode passar. E no Pai Nosso. Tem um negócio muito interessante. Na passagem, no capítulo do Pai Nosso, existem, pelo menos, que eu contei, 8 imperativos. Do tipo, lá desde o começo: façam assim, perdoem assim, orem assim, sejam prontos para isso, façam isso, não façam aquilo, orem assim. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele também coloca: olha, vocês façam isso, vocês deixem de fazer isso, vocês pensem assim, vocês ajam assim. Jesus também, ao lado de Neemias, ou Neemias ao lado de Jesus, ensina que eu e você, ao orarmos, devemos estar prontos para agir. O Aurélio define imperativo como que ordena, que tem caráter de ordem, modo de verbo que exprime ordem, exortação ou súplica, categórico, que considera a ação objetivamente necessária e não está submetido a nenhuma condição exterior ou contingência subjetiva que possa revogá-lo. Você quer a bênção? Você quer que Deus te ajude? Mesmo quando ele disser não, cara, esteja pronto para agir com aquilo que Deus te der. Você já viu aquele filme Desafiando Gigantes? Já no meio do filme, quando o técnico está em... Tem um técnico de futebol, time de futebol americano, ele está em crise porque o time dele só perde. Certo? E aí, em determinado momento, ele encontra com tipo um ancião. E aí ele conta uma história muito sábia, de 2 fazendeiros. Os 2 moravam em um lugar que não chovia.
lugar que não dava para plantar, eles eram fazendeiros, portanto, eles viviam disso, certo? E os dois clamavam para que Deus mandasse chuva, que de alguma forma suprisse a lavoura, para que eles pudessem, enfim, ter o produto para vender e sobreviver. Mas apenas um deles, depois de plantar, já entreguei, né? Depois de orar, foi e plantou. Qual dos dois teve fé? Os fazendeiros, os dois oravam pela chuva. Um, depois de orar, sai e planta. Qual dos dois teve fé? Que Deus ia ajudar, ou abençoar de qualquer forma o que plantou. A última coisa que Neemias nos ensina, por meio da sua curta e simples oração, é: estejam prontos para agir. Oração não é algo no campo das ideias, não é teórico, é prático. Porque se Deus disser não, eu tenho que estar pronto para o não, para saber por que Ele me disse não, e o que esse não vai acarretar, e como Ele quer me abençoar com esse não. Se Ele disser sim, que bom. Mas o que eu vou fazer com a benção dEle? Eu estou pronto para receber? Eu estou pronto para essa resposta? Eu estou pronto para agir em conformidade com o que Ele me der? Um poeta já disse: Deus não ajuda vagabundo. Eu duvido que você conheça alguém que, em sonho, tenha recebido o gabarito da USP. Eu me arrisco a dizer: eu duvido que você conheça alguém que tenha recebido o gabarito da USP por meio de sonho ou revelação. Unesp, Mackenzie, Unirio, o que você quiser. Quer ser arquiteto? Ótimo, aprenda a desenhar. Engenheiro? É bom ser bom em matemática. Pastor? Grego e hebraico estão aí. Você quer? Que bom, peça. Não sendo pecado, cara, corre atrás. Deus vai te ajudar de alguma forma. Mas a questão é, se Deus é Deus do impossível, ok, mas para quem Ele deixou o possível? Para nós, humanos rebeldes pecadores. Para que a gente faça o esforço, para que a gente estude. Eu tive um professor de filosofia que ele sempre dizia: a maior liberdade é a liberdade de escolha. Não estou falando sobre salvação, mas, cara, você quer, não é pecado, cara, corre atrás, Deus vai te abençoar, te ajudar de alguma forma. Mas assim, Ele não dá o gabarito da USP. Não é muito do feitio dele. Não é, Ele não age assim. Ele quer que eu e você sentemos numa cadeira, aprendamos matérias que nunca mais vamos usar, fazer ou lembrar. É verdade. Mas Ele quer que você aprenda a estudar, se esforçar por alguma coisa, que reconheça, quando Ele abençoar e te der aquela questão que você não lembrava, seja grato. Em nossa vida diária, nós oramos muito pouco. E agimos como se oração fosse um saque no caixa eletrônico. Senhor, eu preciso disso. Porque não responde minha oração, Senhor, o seu servo está clamando. Deus tem o tempo dele, Deus tem a forma dele. E Deus quer nos ensinar por meio da perseverança, por meio do reconhecimento da grandeza dele, por meio do reconhecimento da minha natureza e por meio das minhas ações. Alguns escritores sabem disso. Por curiosidade, eu fui na loja da Amazon.com e digitei oração, só para ver quantos livros no mundo, ou pelo menos eles vendem, sobre o título. Na seção Vida Cristã, tinham 14 mil livros. Na seção espiritualidade, então assim, oração para qualquer um, de qualquer forma, tinham 45 mil livros. A oração é algo que nos deveria guiar, algo que nos desse abrigo, direção, consolo, que nos aproximasse de Deus e dos caminhos dele. Então deixa eu fazer uma pergunta. Na sua vida, a oração é um volante ou um step? Nós clamamos a Deus, vamos até Ele, porque a casa caiu, ou porque a gente sabe que a gente precisa sempre estar próximo dEle. Quando você que é casado vai lembrar, você que está namorando vai lembrar, você que é solteiro vai passar por isso. Quando você conhece alguém, você faz de tudo para estar com a pessoa. Se você está andando e você vê que a pessoa está ali, e que ela está fazendo isso aqui, nessa direção, e que você está fazendo assim, você magicamente vai mudar a sua rota para cruzar aqui na frente, e falar: nossa, que coincidência, você está aqui. Porque você quer passar tempo com a pessoa, porque você faz questão de conhecer, estar com ela. Quanto mais a Deus, que salvou a mim e a você. E adivinha como eu e você desenvolveremos relacionamento íntimo com Deus? É na igreja? Ok, é na igreja, é na EBD? É na EBD, com certeza, venho. Mas de segunda a sexta, que de manhã e à tarde, que não tem programação aqui, como que eu e você nos aproximamos de Deus e conhecemos mais a Ele? Leia a Bíblia e faça oração.
se quiser crescer. Muita sabedoria nos corinhos infantis. Queremos ser servos dele, queremos ser mais próximos de Deus, queremos ser mais parecidos com Cristo. Conheçamos a Cristo. 3 sugestões humildes e bastante humildes de um estagiário. Invista seu tempo de forma sistemática e programadamente com Deus. Persevere em oração, dediquem-se à oração, como Paulo diz em Colossenses 3,12. Dediquem-se, fiquem firmes, perseverem. Sejam partidários de. Separe um tempo. A hora do almoço não conta. Senhor, obrigado pelo alimento. Amém. Não. Fala, coloca oração, peça perdão. Senhor, tem isso, ajuda. Reconheça os papéis. Bastante filosófico, bastante simples. Deus é Deus, você é você não é Deus. Eu sou a criatura rebelde. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas, Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Reconheça a grandeza de Deus e a nossa própria natureza. E a última, faça valer a pena. Corre atrás. Bem prático, simples. Pediu, reconheceu, orou. Mano, Deus, me ajuda. Eu quero ser engenheiro. O que eu preciso? Cálculo. Português. Tem português em engenharia. Estuda como nunca, para entrar numa boa faculdade. Continua vindo na igreja, não abandone a igreja no processo. Que é a prioridade. Mas faça a sua parte. Deus abençoa. Deus não é sádico. Você quer isso, não vou te dar, porque não mereces. Não. Se a gente só tivesse o que a gente merece, amigo. Corre atrás. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado porque o Senhor, em sua incrível misericórdia, permitiu que eu estivesse aqui, Deus. Abençoa essa igreja, abençoa os ensinos aqui trazidos pelo Senhor. Que a gente possa ter um bom domingo, um excelente almoço, uma volta para casa e aproveite, Senhor. E a gente possa se aproximar cada vez mais de Ti, de acordo com o que o Senhor quer de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos um bom domingo. À noite tem culto também, tá? Todos convidados.